Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, em Ferradas, distrito de Itabuna, no litoral sul da Bahia. O jovem teve seu primeiro contato com as letras por meio de sua mãe, que o alfabetizou pela leitura de jornais e depois por intermédio do padre Luiz Gonzaga Cabral, professor de língua portuguesa, que lhe apresentou livros de autores tradicionais como Machado de Assis, além de clássicos portugueses. Seu primeiro livro publicado foi O País do Carnaval, de 1931. As obras de Jorge Amado foram traduzidas e editadas em mais de 50 países, além de ganhar versões cinematográficas, teatrais e para telenovelas, como, por exemplo, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e A Morte de Quincas Berro d'Água. Em 1996, Jorge Amado sofreu um edema pulmonar em Paris. O escritor morreu em agosto de 2001, poucos dias antes de completar 89 anos. Nelson Falcão Rodrigues nasceu no Recife em 23 de agosto de 1912. Nelson Rodrigues, como é conhecido pelo grande público, iniciou sua carreira jornalística em 1925, com apenas 13 anos. Sua carreira como dramaturgo tem início em 1941, quando escreveu sua primeira peça, A Mulher Sem Pecado, que foi fracasso de público, mas sucesso de crítica, o que incentivou o jovem escritor a não parar por ali. O dramaturgo escreveu 17 peças, 9 romances e inúmeros contos e crônicas. Dentre as produções literárias do maior dramaturgo brasileiro, se destacam Vestido de Noiva, Engraçadinha, A Vida Como Ela É. Nelson Rodrigues faleceu na manhã do dia 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos, em razão de uma trombose e insuficiência respiratória e circulatória, depois de ter sofrido 7 paradas cardíacas. Olá! Estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje destaca o centenário de nascimento de 2 autores brasileiros, Jorge Amado e Nelson Rodrigues. Para o tema de hoje, temos 2 convidados aqui no estúdio, Tereza de Moraes, professora da Faculdade de Letras da PUC Campinas, e Fabiano Ormanese, professor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. E professores, sem dúvida, 2012 é um ano especial para a literatura brasileira? Muito especial. Se nós considerarmos os 2 grandes nomes que você citou, Nelson Rodrigues e Jorge Amado, já temos motivo suficiente para comemorar o ano de 2012. Como se não bastasse, ainda tivemos em 2012 a comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna. Então a literatura está em festa para receber de braços abertos, todas as comemorações possíveis nesse 2012. Fabiano, você concorda com isso? Eu acho muito interessante nós pensarmos nesse centenário duplo aí em 2012, justamente porque são 2 escritores muito conhecidos do grande público. Mas se você pensar que nós temos obras fantásticas, autores fantásticos, de qualidade fantástica no Brasil, mas esses 2 autores, sem nenhuma dúvida, estão entre os 2 mais conhecidos, com certeza, Sim. Entre aqueles que são os mais conhecidos do grande público, seja pelas adaptações, seja pela própria obra, seja pela temática. Então, quer dizer, é uma festa que também aproxima a literatura do grande público, essa grande festa do povo mesmo na literatura. Tá. Apesar de, em princípio, eles parecerem absolutamente opostos, eu gostaria que, na verdade, vocês apontassem algumas coincidências que existem entre esses 2 autores. Nelson. Bom, nós podemos começar com as coincidências já nos dados biográficos, porque os 2 nascem em 1912 e os 2 nascem em agosto de 1912. Então, eles pertencem a um mesmo momento histórico,
essa é uma coincidência, mas aí eu tenho uma disparidade também, porque a formação do Nelson Rodrigues é diferente da formação do Jorge Amado. O Jorge Amado basicamente aprendeu no contato direto com o povo, que ele soube retratar magistralmente na sua obra, que tem uma conotação social e uma popularidade extremamente grande. E o Nelson teve uma formação um pouco diferente, né? Ele teve uma formação passando aí por alguns momentos difíceis de assassinato de irmão, como repórter policial, vivendo diretamente os problemas policiais da vida. E ele então também vai incorporar nesse momento histórico as suas experiências de vida, só que ao invés de ele trazer essa conotação social, ele vai trazer uma conotação mais patológica, mais psicanalítica da condição humana. E isso a gente vai poder observar nas suas obras. Essa também pode ser uma disparidade. Outra grande semelhança, o professor Fabiano já destacou aí na introdução, é a popularidade dos dois. Tanto o Nelson é um autor muito próximo do público, quanto o Jorge Amado. E isso por quê? Porque há uma acessibilidade desses dois autores em relação à mídia, para o grande público. E também são dois autores muito explorados em nível de secundaristas, em nível de universitários, o que torna esses dois autores muito parecidos. A linguagem dos dois é uma linguagem modernista, essa também é uma semelhança, embora o Jorge seja o romancista por excelência, e o Nelson, o dramaturgo por excelência, apesar de ter feito também texto narrativo. É muito interessante a gente pensar nessas semelhanças, como os dois souberam abordar muito bem alguns aspectos da realidade brasileira, do cotidiano do homem brasileiro, embora por caminhos muito diferentes. Sim. Né? A obra do Nelson Rodrigues, primeiro que é uma obra muito mais urbana, uma obra que se passa, embora ele seja nordestino, ele viveu a maior parte da vida dele no Rio de Janeiro, e aí a obra dele é situada no Rio de Janeiro. E o Jorge Amado continua praticamente toda a sua obra acontecendo na Bahia. Mas é interessante porque aspectos sociais, aspectos políticos aparecem nas duas obras. No Jorge Amado, essa obra ela é mais revestida de uma crítica social, de uma crítica política, de uma crítica econômica, tocando em aspectos como o papel da mulher. Inclusive existe uma discussão se o Jorge Amado seria machista ou se ele seria feminista. Acontece muito isso na discussão da obra da Teresa Batista, Cansada de Guerra, que vai depender muito da leitura que você fizer. Por outro lado, o Nelson vai abordar alguns aspectos da realidade, retomando aspectos da psicanálise, retomando questões mais psicológicas. Dá para você analisar, por exemplo, a presença do complexo de Édipo em várias obras do Nelson Rodrigues, né? O que, de uma certa forma, também contribuiu para uma visão um pouco deturpada que algumas pessoas passaram a ter da obra do Nelson Rodrigues, com certeza, associando-na muito à questão da sexualidade. Quando, na verdade, a sexualidade no Nelson, ela não é uma sexualidade gratuita, barata, sem uma razão de estar ali. Ela está ali como um dos elementos da humanidade, um dos elementos do ser humano, né? E quando ela é explorada, digamos assim, em todas as suas esferas, ela está lá como uma grande metáfora para falar, na verdade, até onde o ser humano consegue chegar, a questão da degradação mesmo do homem. Mas não é, de modo algum, uma sexualidade barata, uma sexualidade gratuita. Aí, na verdade, Leila e Tereza, eu faço uma crítica às adaptações que foram feitas desses dois autores. Embora essas adaptações contribuíram para que a obra fosse mais conhecida, elas também, muitas vezes, difundiram uma obra restrita desses autores.
Né? A visão que a gente tem muitas vezes pelo cinema ou pelas próprias novelas do Nelson Rodrigues e do Jorge Amado é uma visão em que muitas vezes a sexualidade aparece como gratuita. Fica realmente exacerbada. Como mais uma estratégia para ter audiência. Sim. Agora, além dos argumentos que vocês colocaram, que outros motivos ou apelos foram suficientes para que eles fossem tão adaptados, tão assim representados na vida real, em novelas, no teatro? Acho que o que mais chama atenção em relação a isso que você está perguntando, Leila, é o mundo representado mesmo, né? Porque tanto o Nelson quanto o Jorge, eles representam a realidade externa. Só que, para falar da realidade externa, o Nelson principalmente, ele o faz através do mundo interno do personagem. Ele não usa o mundo externo. E essa contaminação se dá muito grande por parte do público, por quê? Porque ele vai tratar de grandes mitos universais e dos grandes símbolos inconscientes que são comuns a todo ser humano. Quer dizer, todo ser humano também tem esses mesmos problemas que os personagens têm. Isso desde que a civilização está aí instalada. Né? Então isso faz com que haja um interesse muito grande por parte do público de conhecer esse tipo de obra. Por exemplo, uma das temáticas muito importantes do Nelson é a obsessão pela morte. Por que ele gosta tanto de falar da morte? Porque para ele a morte não é punição, para ele a morte é redenção. Quer dizer, você vai, através da morte, libertar-se de preconceitos, libertar-se de problemas. E essa morte que aparece no texto dele não é a morte física, não é a morte real, é a morte simbólica. Você precisa matar os seus problemas para você continuar vivendo. Então, essa contaminação se dá, esse interesse do público se dá, no caso do Nelson, especificamente pelos grandes temas que ele trabalha. E no caso do Jorge, principalmente, por quê? Porque ele fala de uma realidade brasileira, principalmente na primeira fase dele, que é a fase do romance proletário, né, muito engajado, comprometido com uma linha ideológica muito comunista, socialista. Ele vai lutar pelos fracos, ele vai lutar pelos oprimidos. Ele vai mostrar que os oprimidos sofrem. Isso também é muito atraente para as pessoas. Por quê? Porque o Brasil é um país onde há uma grande gama de oprimidos. Então, isso tudo faz com que, além do aspecto da sexualidade, que é um atraente, que é um componente muito importante, nós tenhamos outros aspectos que também fazem com que haja um interesse muito grande por parte do público. Sim. Com certeza. Se você pensar, por exemplo, em Capitães da Areia. Capitães da Areia, embora seja uma obra da década de 30, é uma obra que poderia ter sido escrita hoje, com debates, com conflitos, com questões que hoje ainda nós não sabemos muito bem como lidar com elas. A questão do menor abandonado, É verdade. se você deve ter uma relação paternalista ou não. Então são ponderações que o Jorge Amado fez na década de 30 e que ainda hoje estão no seio da sociedade. Quer dizer, a sociedade ainda está discutindo e tentando compreender. Da mesma forma, acontece com algumas ponderações que aparecem em algumas obras do Nelson Rodrigues. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, na década de 60, quando ele escreve uma peça teatral chamada Beijo do Asfalto, ele discute principalmente como é que a mídia, como é que o jornalismo que se praticava na época no Rio de Janeiro era um jornalismo manipulador, um jornalismo sensacionalista, que invertia fatos, que criava situações, que é uma discussão que a gente faz hoje, atualíssima,
Né? Todas as semanas nós podemos elencar algum fato que teve uma cobertura sensacionalista feito pela imprensa. Além disso, o Nelson Rodrigues tem a sua paixão pelo futebol, né? Uma paixão que é uma paixão nacional, né? De todos os brasileiros. Então, essas questões são questões que ajudaram com que esses autores ganhassem tanto público, ganhassem o destaque. Além disso, voltando à questão da sexualidade, principalmente no Nelson, ele toca em alguns aspectos que são tabus. E que as pessoas têm, às vezes, receio de discutir entre si. Mas se veem representadas e veem discutidos esses aspectos na obra dele. Então, às vezes, as pessoas não discutiriam, por exemplo, na mesa, incesto, homossexualidade, mas a obra do Nelson Rodrigues permite essa catarse, permite essa representação por meio do teatro. Eles abriram essas possibilidades, exatamente, né? Na verdade. Eu vou pedir licença agora para vocês um instantinho, que eu vou chamar a pergunta de um aluno, tá? É do Guilherme Borini, ele é do 3º ano da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Vamos conferir? Para quem está iniciando agora na leitura, qual obras do Nelson Rodrigues e Jorge Amado deve começar a ler? Bom, aí eu acho que talvez é difícil a gente pensar em uma obra, né, para começar. Até porque, se a gente pensar que tanto o Nelson quanto o Jorge Amado tiveram várias fases, e o interesse pela literatura de um ou de outros vai muito também de acordo com o seu interesse, com a sua visão de mundo, com a sua ideologia. Eu particularmente, em se tratando de Jorge Amado, gosto muito da primeira fase, que é uma fase mais engajada, uma fase do dito romance proletário e tal. E aí eu diria para ele, com certeza, começar por Capitães da Areia, né? Ou talvez por Mar Morto, Terras do Sem Fim, por essa parte. No entanto, a outra fase também tem algumas obras muito expressivas e talvez até mais fáceis para quem está começando a conhecer esse autor, né? Aí talvez Dona Flor e seus Dois Maridos. Em relação ao Nelson Rodrigues, eu acho que a melhor forma de entrar em contato com a obra dele é ou assistindo às peças. E aí, já que o aluno é aluno do jornalismo, eu sugeriria a ele que começasse por Beijo no Asfalto, ou lendo as crônicas, né? Uma vez que da importância que o Nelson teve também na literatura brasileira foi criar um gênero, ou pelo menos não criar, mas digamos assim, reforçar a existência desse gênero e criar um estilo que seja o estilo crônica esportiva. Né? Há vários estudos, inclusive, que dizem assim, olha, hoje o que tem de crônica esportiva ainda esbarra no Nelson Rodrigues. E outros que até dizem que ele teria sido o único cronista esportivo do Brasil. Foi. Então, a minha sugestão, comece por Capitães da Areia no Jorge e comece pelas crônicas no Nelson. Você concorda, professora Tereza, ou tem? Eu concordo com o professor Fabiano, porque ele é aluno de jornalismo. Porque se ele fosse aluno de letras, eu já daria outra sugestão para ele. Se ele fosse aluno de letras, eu diria que ele deve começar pela segunda fase. A primeira fase, apesar de ser interessante, esse romance proletário do Jorge Amado, eu acho que é uma fase menos elaborada do ponto de vista da forma literária. Então eu acho que ele vai ganhar mais começando com Gabriela Cravo e Canela, que é muito conhecido, depois Dona Flor, né? E aí ele vai continuando a ler os outros livros. Acho a primeira fase do Jorge uma fase muito maniqueísta, né? O bom, o mal é o mal. Particularmente não concordo muito com isso. Eu acho que as coisas sempre são muito relativas, né? Não são absolutas. Mas, enfim, é uma opinião, é um gosto aí de cada um, né? E isso não significa que eu vá brigar com o professor Fabiano. De forma alguma. Em hipótese alguma, E no que se refere ao Nelson, eu também acho que, pelo ponto de vista da literatura, na minha opinião, o forte do Nelson no que se refere à literatura é o teatro.
E o bom do teatro não é ler o texto. Mesmo para o aluno de literatura, eu sempre digo isso. O bom é ver o espetáculo. Porque teatro não significa simplesmente texto. Significa todo o aparato que está por trás desse espetáculo. Sim. Como som, como vestuário, né? A parte de vestimenta dos atores. Cenografia, tudo. Todos esses elementos são elementos que compõem o teatro. Mas, de qualquer maneira, se isso não for possível, porque nem sempre as peças dele estão aí representadas, ler pelo menos algumas. E eu começaria indicando O Vestido de Noiva, que é considerada uma peça altamente inovadora do Nelson. Por que inovadora? Porque ele quebra uma regra clássica do teatro das 3 unidades, unidade de tempo, unidade de espaço e unidade de lugar, e ele coloca uma ação acontecendo em 3 tempos diferentes, em 3 momentos, em 3 espaços diferentes, que são correspondentes aos 3 segmentos da psicanálise de Freud, o id, o ego e o superego. Então, ela é uma peça maravilhosa e eu recomendaria a leitura de Vestido de Noiva. E vale a pena lembrar que o Vestido de Noiva, ele é considerado a peça que faz uma grande transformação no teatro moderno brasileiro. Ela foi montada em 43 por um diretor polonês que estava exilado aqui no Brasil na época da Segunda Guerra, o Ziembinski, e tem alguns relatos interessantes que dizem que quando a peça terminou, os aplausos demoraram assim 10 minutos. Tamanha inovação que a peça trazia. E aí é muito interessante a gente pensar o teatro do Nelson, Leila, porque o teatro do Nelson é muito baseado num elemento da biografia dele. O Nelson foi, durante muito tempo, repórter policial. Ele começou, na verdade, como repórter policial aos 13 anos de idade. E aí, boa parte das peças foram inspiradas nas histórias que ele acompanhou como repórter policial. Né? Obviamente que isso é apenas uma fonte inspiradora, uma delas. Depois ele criar a ficção, etc. e tal. Mas como eu também acredito que toda literatura é sempre uma expedição à verdade, sempre uma expedição à realidade, é apenas uma forma de compreender a realidade, eu acho que é uma forma muito interessante de você conhecer também melhor a história do Brasil aí por estas obras. E aí, só para completar, óbvio que eu não vou brigar com a professora Tereza pela nossa divergência aí, no sentido de por onde começar, mas eu acho que isso vai muito de acordo com a expectativa que você tem diante de uma obra literária. Não é? Porque a palavra ela é metade de quem escreve e metade de quem lê. Então vai depender muito da expectativa que você, leitor, vai ter diante da obra que você está lendo. A expectativa diante da obra e do seu momento pessoal. E do seu momento pessoal. Seu momento pessoal com certeza. De vida. Então eu vou aproveitar aqui para abrir espaço para mais um aluno, então. O Cláudio Esgroá, ele é do 2º ano da Faculdade de Letras da PUC Campinas. Vamos lá? Bom, gostaria de perguntar qual foi a importância das obras do Jorge Amado no contexto das suas publicações, no sentido social, na Bahia, naquele período. Bom, nós acho que falamos já um pouco disso, mas quer dizer, a primeira fase é muito representativa desse contexto social. O Jorge Amado era ligado ao Partido Comunista, ao Partidão, e tem toda uma militância proletária, uma militância stalinista, tal, comunista, que está expressa nas obras no Mar Morto, no Terras do Sem Fim, no Capitães da Areia. Então eu acho que ele ajuda a mostrar um pouco esse panorama social da Bahia. E aí é muito interessante, porque se a gente considerar que o Jorge Amado é o autor brasileiro mais publicado no exterior, mais traduzido, nós vamos ver que a importância da obra dele também para a difusão da cultura brasileira no exterior. Ele vai trabalhar muito bem a questão do culto afro-brasileiro, né? Toda a história da miscigenação brasileira, quer dizer, essa alma brasileira está muito bem representada na obra do Jorge Amado. Sem dúvida. Para complementar aqui um pouquinho, na década de 30, que é justamente a época em que ele começa a fazer esses romances proletários, esses romances mais sociais, o Brasil era um país controlado por uma minoria voltada para os seus próprios interesses
em detrimento das classes menos favorecidas. Então é esse cenário que ele vai mostrar para nós nesse determinado momento. E os romances, então, nesse sentido, não só os do Jorge, mas todo o romance regionalista da década de 30, vão denunciar os horrores desses privilégios, a decadência dos latifúndios. E, num determinado momento, o que nós vamos ter? Os coronéis, os antigos coronéis, vão sendo substituídos por exportadores americanos, criando uma metáfora bastante explícita da substituição do domínio português, que vigiu durante todos os séculos anteriores, substituindo esse domínio português pelo domínio quê? Inglês, alemão, americano. Então esse painel é o painel que o Jorge vai trazer nos seus romances na década de 30. E é tão realista que, por exemplo, quando você pega Capitães da Areia, ele começa, antes do romance, ele coloca cartas de pessoas que escreviam aos jornais da Bahia falando sobre, cartas reais mesmo, falando sobre a situação dos menores abandonados, que é o tema do romance. Isso mostra como ele conseguiu mostrar muito bem essa questão da realidade baiana e, por extensão, brasileira naquele período. Tá certo. Professores, eu vou pedir para a gente dar uma paradinha agora aqui nesse nosso programa, tá? Pois não. Mas no próximo bloco, o programa Ponto de Encontro continua conversando e falando da trajetória de Jorge Amado e Nelson Rodrigues. É só um instantinho. Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje destacando o centenário de nascimento de dois autores brasileiros, Jorge Amado e Nelson Rodrigues. São dois os nossos convidados para o tema de hoje. Tereza de Moraes, professora da Faculdade de Letras da PUC Campinas, e Fabiano Ormanese, professor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Mas antes de darmos início a esse bloco, eu convido os professores a acompanhar uma reportagem feita pelo Gustavo Carvalho no Colégio Pio XII sobre leitura. Vamos conferir? Com o objetivo de aproximar os jovens da literatura e assim tornar a leitura um hábito, as escolas desenvolvem projetos para despertar desde cedo o gosto pelos livros. Nesta escola, por exemplo, durante todo o ano letivo, eles leem pelo menos 3 publicações obrigatórias, além de manter contato direto com o Carrinho da Leitura, uma estante móvel na qual os alunos escolhem os títulos de diversos temas, sempre com orientação do professor. Depois que o projeto foi lançado, eu me apeguei um pouco mais aos livros e eu comecei a ler um pouco mais e me interessar mais também pela literatura. Eu lia pouco, só na escola mesmo, mas um tempo para cá foi aumentando a leitura e agora estou começando a comprar já mais livros e cada vez lendo mais. A coordenadora da área de linguagem explica a importância de conhecer a literatura desde cedo. Quando você introduz o aluno num universo como esse da literatura, você está possibilitando que ele seja mais original na escrita, que ele se sensibilize mais diante das coisas do universo. Eu acho que é uma partilha muito grande que outras obras não dão. Os textos que eles costumam ler hoje não trazem. Então, a literatura tem essa incumbência, que é a arte pela arte e só. Este contato direto com os livros não é a realidade da maioria dos brasileiros. Você tem costumes de frequentar a biblioteca? Não, dificilmente. Não, atualmente não. Não, muito difícil. Eu confesso que eu estou um pouco distante. O brasileiro não tem o hábito da leitura, pelo menos é o que aponta um estudo da entidade ProLivro, que garante que 75% da população brasileira jamais entraram ou pisaram em uma biblioteca. A pesquisa ainda aponta que 8% dos brasileiros vão a bibliotecas regularmente, enquanto 17% o fazem apenas de vez em quando. O uso frequente desses espaços públicos caiu de 11% em 2007 para 7% em 2011. Professores, esses adultos que deram entrevista falando que estão distantes da literatura, se tivessem sido incentivados na infância e na adolescência? É necessário que haja, em nível escolar, um projeto, mais ou menos como aquele que a gente viu aí na nossa reportagem, um projeto que dê conta de
criar, incentivar, estimular, organizar um hábito de leitura ao longo do tempo em que o aluno permanece no contato escolar, desde a pré-escola até a universidade. Se isso for possível, com um jovem mais ou menos em torno dos seus 14, 15 anos, ele já vai ser um leitor crítico, ele já vai conhecer algumas das regras da literatura, isso é importante também, porque não basta jogar o livro na mão do aluno sem mostrar para ele quais são as regras do jogo. Mesma coisa de você jogar um videogame na mão de alguém e não dizer para ele, para você jogar você vai ter que fazer isso, apertar tais e tais botões. No livro é a mesma coisa. Você tem que dizer para ele, você vai participar de um jogo e esse jogo é assim. Não precisa dar nomenclatura, mas você tem que dizer quais são as regras. A partir daí você vai formar um leitor apaixonado, sem dúvida nenhuma. Mas isso precisa de um projeto. Não basta simplesmente expor alguém à leitura do livro. O que a gente via muito, felizmente hoje a gente tem visto cada vez menos, e eu acho que é legal, quer dizer, você fazer a leitura por uma mera obrigação. Então, durante muito tempo, a escola brasileira, ela chegava num determinado nível, e aí o aluno precisava ler tal obra, e aí o professor iria lá e fazia 2 ou 3 questões sobre aquela obra, e você precisava responder aquelas questões. E não havia um envolvimento com a literatura, mesmo por fruição, por interesse, pelo prazer da leitura, pelo prazer de descobrir uma nova história, pelo prazer de descobrir um texto bem escrito, né, pelo prazer estético. Então é muito interessante quando nós vimos na reportagem que as crianças podiam escolher o livro que elas iriam ler, né, os livros todos lá na cesta, e ficava muito à vontade para que elas escolhessem. A literatura ela não pode de forma alguma ser uma imposição, porque ao ser uma imposição, ela perde toda a beleza, ela perde todo o envolvimento, ela perde aquilo que existe de mais rico. Na verdade, você tem que oferecer condições para que o leitor, ao chegar a um determinado nível de maturidade, vá ler um clássico, e não o contrário. E não simplesmente você entregar o clássico e obrigar aquela pessoa a ler aquele clássico porque é um clássico e porque é importante. Pelo contrário, isso vai fazer com que ele crie uma certa ojeriza, um distanciamento e passe a considerar o clássico difícil, passe a considerar o clássico obsoleto, sem necessidade. Na verdade, utilizar de formas mais criativas, né? Aproveitando, inclusive, a questão do Nelson, do Jorge, olha que interessante seria pensar um projeto de leitura que envolvesse uma peça teatral, ou assistir a uma peça teatral, ou produzir na própria escola um trecho de uma peça teatral. No caso do Jorge Amado, assistir a um filme baseado na obra e depois ler algum trecho. Nesse sentido, o cinema, quando faz adaptações, ele serve muito bem para divulgação cultural, para divulgação literária. A gente sabe que, para que um livro faça sucesso, basta que ele seja transformado num filme de sucesso. Sim. Não é natural que quando você tem a novela, quando você tem um filme, o livro que o inspirou estoure em vendas, seja entre os mais vendidos naquela semana, naquele período. Então, quer dizer, isso significa que a literatura precisa de estímulo. Estímulo. Que é o que não está existindo ainda, né? Ainda não existem. Agora, o que a gente não pode é deixar que o texto seja substituído. Porque o texto é que tem que ser lido, por exemplo, não adianta eu ver o filme. O filme é um estímulo para que eu leia o livro. Até porque produzir um filme e produzir um livro, produzir literatura e produzir cinema, são 2 coisas totalmente diferentes, são 2 estéticas próprias. 2 linguagens. E toda adaptação, tem até uma frase conhecida, que toda adaptação, toda tradução é uma traição. Mas no sentido positivo, na medida que diz, olha, você está produzindo peças diferentes e olhares diferentes. O olhar de um diretor na adaptação de um filme, né, da adaptação de um livro para o cinema, é na verdade um olhar pautado pela sua ideologia, pela sua história de vida, por aquilo que ele considera o belo, que é algo que o cinema, que é algo que a literatura busca o tempo todo.
Uma coisa que me deixa muito bravo é quando eu encontro livros que fazem adaptações dos clássicos. Dia desses, numa livraria, eu vi Os Lusíadas para Crianças. Não, mas Os Lusíadas não é uma obra para ser lida por crianças. Crianças precisam ler obras infantis, de modo que ela seja preparada para que, ao atingir a maturidade, entender em que contexto aquela obra foi produzida, ele se interesse por aquela obra e tenha capacidade para compreendê-la. Tá. Retomando agora um pouco dos dois autores que é tema da nossa conversa de hoje, uma outra coincidência ou não é que Jorge Amado teve seus livros queimados em praça pública e Nelson Rodrigues teve suas peças censuradas pela ditadura. O que vocês têm a dizer sobre essa coincidência ou não? É interessante a gente pensar porque a literatura, ela sempre sofreu com a questão de censura. Quer dizer, a partir do momento que se instaura um governo ditatorial, assim como na época do Jorge, assim como no Nelson Rodrigues, guardadas as proporções, as diferenças, sim, uma das primeiras questões que vão ser levantadas e vai tentar existir uma censura aí é em relação à literatura e em relação à arte, porque essas são formas de expor a realidade, são formas de fazer críticas à realidade e tal. Particularmente sobre isso, Leila, eu acho legal a gente retomar o Nelson, porque o Nelson, a princípio, ele foi partidário, ele elogiou o golpe militar de 64. Né? A princípio, ele achava que, de fato, era necessário que tivesse uma intervenção militar no país. Mas este mesmo Nelson, quando fica sabendo, inclusive de casos na própria família de tortura, volta atrás, né, e repensa, e também começa a fazer as suas críticas em relação ao regime. O que me faz lembrar uma outra frase muito interessante do Nelson. Porque o Nelson, muitas vezes, as pessoas pegam algumas frases totalmente descontextualizadas das obras dele, que na verdade não são frases do Nelson, mas são frases de personagens criadas pelo Nelson e atribuem ao Nelson. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, o Nelson Rodrigues disse que toda mulher gosta de apanhar. Bom, primeiro que foi um personagem do Nelson que disse isso, num contexto de uma obra, num contexto de uma narrativa. E depois que o mesmo Nelson que criou essas frases, tinha uma frase que era fantástica e que fazia a gente pensar sempre. Nelson dizia que toda unanimidade é burra. Ou seja, o mesmo autor que criava tipos, que criava frases, que tinha suas visões políticas e tal, também trazia a discussão, levava a reflexão, sim, né? Sim. Autorizava essa crítica. Tá. Professora, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa... Não, acho possível que está suficiente. coincidência? Está suficiente, Fabiana. Então eu vou chamar mais um aluno, é o Enderson Pedroso, do 3º ano da Faculdade de Letras da PUC Campinas. Vamos lá? Gostaria de saber qual a influência que Jorge Amado teve tanto na música brasileira quanto na literatura. Bom, primeiro que o Jorge teve uma influência extraordinária na literatura, né? Porque não só ele, mas todos os seus amigos do regionalismo de 30, né? Ele, o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, a própria Raquel de Queiroz, né? Que modernizaram, trabalharam com a denúncia da realidade social na década de 30, acabaram eventualmente até exercendo uma influência não só na própria literatura brasileira, mas no neorrealismo português. Pela primeira vez, numa inversão, né, desde que aconteceu a colonização no Brasil, a nossa literatura vai inspirar modelos portugueses, né? Então, é evidente que ele tem essa importância extraordinária. Agora, no que se refere à música, eu acho que ele não tem nenhuma influência no sentido da produção, mas ele tem sim uma influência no sentido de ter sido inspiração, ele, os seus personagens, o mundo fantástico que ele criou, a sua própria relação com a diversidade religiosa da Bahia, etc. e tal, é que foi motivo e fonte de
inspiração para músicos, compositores, criadores que fizeram uma série de produções aí a respeito da sua obra. Até para serem utilizadas nas adaptações. Nas adaptações. Muitas dessas Exatamente, músicas acabaram surgindo por uma necessidade de se tornar trilha sonora dos filmes, das novelas. Tá. Então eu abro espaço novamente agora para uma aluna, é a Júlia Rinaldi. Ela é do 2º ano da Faculdade de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas. Qual obra que vocês julgam mais importante, mais relevante para a cultura brasileira? Bom, pela colocação que você faz aí, qual obra, eu não sei se você está se referindo à obra do Nelson ou à obra do Jorge, ou qual obra do Nelson e qual obra do Jorge, é importante. Mas independente disso, o fato de você avaliar como a melhor ou a mais interessante ou a mais formalizada, etc. e tal, é de um critério muito pessoal de cada leitor, né? E da crítica, da própria crítica especializada. E então, acho que fica muito complicado você citar uma obra. Até porque tanto a obra do Nelson quanto a obra do Jorge, elas são muito diversificadas. O Jorge produziu romances, e vários tipos de romances. Ele tem altos e baixos nesses vários tipos de romances que ele escreveu, momentos de grande brilhantismo, momentos mais regulares. Então fica muito complicado você citar um ou outro texto do Jorge que seja o mais relevante. Eu, particularmente, gosto mais da fase dele posterior a Gabriela Cravo e Canela. Acho a fase do romance proletário uma fase muito maniqueísta, mas é um gosto pessoal. E no caso do Nelson Rodrigues, ele escreveu crônica jornalística esportiva, ele escreveu a narrativa A Vida Como Ela É, ele escreveu com pseudônimo e ele escreveu teatro. Eu acho a obra do Nelson do teatro muito mais relevante do que as outras que ele produziu, de uma perspectiva literária, mas pode ser que numa perspectiva jornalística até haja outros pontos mais culminantes, né? E dentre as peças de teatro do Nelson, eu gosto do Vestido de Noiva pela inovação formal que ela traz. E você, Fabiano? Eu acho que já falei um pouco também sobre essas questões, mas assim, eu acho que do Nelson, eu gosto muito de Vestido de Noiva pela inovação, pela importância que teve, por trabalhar muito bem as questões da psicanálise, né? A relação entre literatura e psicanálise particularmente me interessa bastante. Gosto muito do Beijo no Asfalto, pela relação com o jornalismo, que é de onde eu venho, então naturalmente vai muito daquela expectativa do leitor, né? E com certeza das crônicas jornalísticas, muito particularmente da primeira fase das crônicas, que é mais ou menos de 55 a 59, quando ele escreveu para uma revista chamada Manchete Esportiva, que era dos Block Editores, e que ele vai falar de alguns nomes muito importantes para o futebol brasileiro. Tem uma crônica em que me chama muito a atenção, em que ele vai falar do Pelé. E aí ele fala que o que será do Pelé no futuro, deste menino de 17 anos, que para receber o seu salário precisa levar o pai. Né? Então tem umas coisas muito curiosas, assim, inclusive quando a gente pega as crônicas, por esse apelo mais jornalístico, mais realista mesmo, né, de coisas que ele vai pensar e nós conseguimos saber o que aconteceu no futuro. Verdade. Né? Em relação ao Jorge Amado, gosto muito do Capitães da Areia, da primeira fase. Da segunda fase, Gabriela Cravo e Canela, com certeza é uma grande obra, assim como Dona Flor e Seus Dois Maridos, para mim também é uma obra que eu acho que é essencial, assim, é uma obra para ter na estante e para ter, com certeza, momentos de leitura. O Nelson, inclusive, foi torcedor fanático do Fluminense. Do Fluminense, isso. Os textos memoráveis, muitos dos textos memoráveis falam sobre o Fluminense, mas é muito interessante porque, mesmo sendo torcedor do Fluminense, sendo autor de crônicas, portanto um texto opinativo, livre e tal,
ele fez várias críticas ao próprio time, ao Fluminense. Né? Tem algumas crônicas em que ele vai falar dos Fla-Flus, os jogos dos Fluminenses e do Flamengo, em que ele diz claramente, olha, quem ganhou o jogo foi o Fluminense, meu time, mas o Flamengo jogou muito melhor. Ou então, a vitória do Flamengo foi uma vitória justa. Né? Nesse sentido, ele era muito equilibrado. Muito, quer dizer, sabia fazer uma crítica mais isenta e não tão apaixonada, tão envolvido apenas pelos interesses pessoais. Porque normalmente quem é apaixonado não consegue fazer essa distinção. E que não haveria problema nenhum em se tratando do gênero crônica, que é um gênero personalista, memorialista, né? Muito pessoal, muito opinativo. Sim. Professores, a questão racial foi um outro tema tratado de alguma forma, mais ou menos, pelos dois autores. Eu pediria que vocês falassem um pouquinho de que forma eles trataram essa questão racial, no caso do Jorge Amado, professora. Mais no caso do Jorge Amado, né? Eu não consigo ver, assim, muito a questão racial evidente em Nelson Rodrigues. Agora, o Jorge Amado é muito curioso. Ele mesmo, em entrevistas que ele acabou dando aí pela vida, ele disse que o que primeiro foi despertado nele foi a consciência social, em função das vivências que ele teve junto aos trabalhadores da fazenda de cacau que o pai dele possuía. Então, essa vivência o levou a tomar consciência da sociedade, das condições de vida dos trabalhadores, e ele abraçou muito rapidamente essa causa social, que está, inclusive, muito deflagrada dentro dos seus romances. A questão racial, segundo o depoimento dele mesmo, surge muito mais tarde, quando ele vai viver em Salvador e vai tomar contato com o povo da Bahia. Ao tomar contato com o povo da Bahia, ele toma contato com a miscigenação, ele toma contato com as dificuldades que essas pessoas, mulatos, principalmente negros, sofrem através do preconceito racial, e aí ele começa a despertar para o problema racial, que é muito bem delineado também nos seus textos. E é muito curioso porque ele diz assim que ele vai descobrir depois que o problema racial não é meramente racial, ele é antes de tudo um problema social. Então a gente precisa primeiro resolver o problema social para depois poder resolver o problema racial. Então eu acho muito curioso porque, apesar dele falar isso lá pela década de 30, é uma coisa que ainda é atual hoje, né? Mais uma daquelas temáticas que nós discutimos, que já falamos, que continuam presentes. Presentes e em discussão no momento atual. Exatamente. Por quê? Porque hoje também, né? Quer dizer, nós temos problemas raciais, mas que estão intimamente ligados aos problemas sociais. Verdade. Do Nelson, tem alguma coisa destacada? Não, eu também não conseguiria fazer uma relação direta, pelo menos, da obra do Nelson Rodrigues com as questões raciais. Tá. A obra é muito mais psicológica, independente da questão racial. Tá. Então, eu vou chamar a pergunta de mais uma aluna. Agora é da Cláudia Miller. Ela é do 2º ano da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Vamos lá? Em algumas peças que eu já li do Nelson Rodrigues, ele sempre usa o sexo de uma forma bem exagerada, bem escrachada, assim. Eu queria saber o porquê disso. Eu acho que a aluna aí, ela na verdade tem uma visão da obra do Nelson, que é uma visão deflagrada, mostrada pela mídia, né? Por várias adaptações, por muitos comentários que nós ouvimos, né, sempre aí sobre a obra do Nelson Rodrigues. Mas, de novo, a gente volta na questão de que a sexualidade, quando ela é mostrada na obra do Nelson Rodrigues, ela é mostrada primeiro dentro de um contexto. Ela não é gratuita no sentido de que depois ela foi utilizada pela mídia apenas para adquirir audiência ou para chamar a atenção. Então ela está dentro de um contexto como parte dos personagens que ele criou. E aí é muito interessante nós pensarmos a relação entre a sexualidade mostrada pelo Nelson Rodrigues e, novamente, a psicanálise. Muitas questões que são retratadas nas obras, na verdade, estão no plano do inconsciente, né? No plano do desejo.
Então, na verdade, algumas cenas que a gente visualiza não são cenas que aconteceram ou cenas que foram inspiradas na realidade, etc. Mas sim cenas que estão no plano dos sonhos, naquilo que foge ao controle do consciente. Essa distinção que é importante ser feita quando você analisa a sexualidade na obra do Nelson Rodrigues. Entendi. Que é uma discussão, uma distinção que o cinema não conseguiu fazer, que a novela não conseguiu fazer, né? ainda. Quem sabe agora, né? Com esse ressurgimento desses dois autores pela efeméride aí dos 100 anos, esse tema apareça. Tá certo. E de alguma forma, aproveitando aí essa sua resposta, por que você acha que as frases dos personagens dele foram tão deturpadas? Porque são frases de impacto, é por né, isso, Leila? Então acaba sendo pensadas, frase descontextualizada, isolada. E aí hoje, com a questão da internet, essas frases acabam sendo difundidas muito mais facilmente, as pessoas acabam tendo acesso muito mais facilmente a essas frases, mas quando elas são descontextualizadas, elas podem, inclusive, demonstrar uma visão preconceituosa, uma visão machista, e que na verdade não tem isso quando a gente analisa a obra mais profundamente. De alguma forma, essas adaptações, né, eu sei que vocês já até comentaram sobre isso, elas são mais positivas ou negativas na tentativa de aproximar o público desses autores, em função das deturpações, né, das situações que não são tão verdadeiras quando retratadas em cinema e TV? Eu como não sou muito dos radicalismos, né, quando você fala assim, elas são mais positivas ou negativas, eu acho difícil você tratar positivo, negativo. Eu acho que há pontos positivos e há pontos negativos. Então eu gostaria de colocar o principal ponto positivo dessas adaptações. Na minha opinião, o principal ponto positivo é que as adaptações, elas criam a acessibilidade ao texto. Isso é o ponto mais alto que a gente tem nas adaptações. O próprio Jorge Amado, uma vez questionado, ele diz: muitas vezes o texto perde muito, mas é melhor o texto perder e o público ganhar a possibilidade de conhecer o texto do que o texto ficar lá engavetado ou lá dentro das bibliotecas. Então esse é o ponto mais positivo que a gente vê. E o ponto mais negativo, eu acho, é o próprio público, por uma questão de falta de conscientização, de falta de escolaridade, de falta de educação formal, etc., contentar-se com a adaptação e achar que conhece o autor depois de ter visto ou de ter lido um texto adaptado. A gente sempre deve ir à fonte. Quando eu vejo, por exemplo, que vai ser adaptada uma obra para televisão, a primeira coisa que eu particularmente faço é: vou ler a obra para depois poder ver a adaptação. Nunca o processo inverso. Então, se você não se contentar com a adaptação, ela é um elemento fundamental, né, para estimular a sua vontade de chegar ao texto, e então ela vai ter só ponto positivo. Mas infelizmente as pessoas se contentam só com a adaptação. Se quer colocar alguma coisa? Acho que a Tereza foi muito pontual, perfeita as colocações dela. Perfeito. Então, eu gostaria assim de já começar a partir para o encerramento desse nosso bate-papo aqui, perguntando para vocês se vocês acham que esses dois autores estão sendo homenageados à altura nesse centenário de nascimento. O que vocês acham que está faltando? O que vocês criticariam e o que vocês elogiariam neste ano de 2012 em relação a eles? Eu acho que falta muito, Leila, não só em termos de comemoração a esses dois autores, mas em termos de valorização da literatura, da cultura no Brasil. Por exemplo, é muito estranho nós percebermos que, nesse ano do centenário, algumas obras do Nelson Rodrigues continuam esgotadas, que foram publicadas, enfim, pela última vez na década de 80, na década de 90, e não foram feitas novas edições.
Né? É muito estranho também nós percebermos que poucas peças, talvez pela complexidade que elas demandam, do Nelson estão em cartazes. Em Campinas, eu acho que a questão é ainda mais séria, porque se falando de política cultural na cidade, a gente sabe o quanto ela é frágil, o quanto ela é pobre. E aí, por enquanto, nós ainda não tivemos nenhuma manifestação cultural que reverenciasse esses dois escritores. Então, assim, me chama muito a atenção que no ano do centenário esse tema esteja sendo tratado aí em fogo brando. Tá. Professora Tereza? Pois não, eu vou então deixar as críticas para o Fabiano, né, que ele as fez muito bem, e vou dizer que eu acho que, pelo menos o ponto positivo aqui dessa comemoração está aí na TV PUC, né? Que está comemorando conosco o centenário, trouxe 2 professores da universidade para conversar sobre a obra e quem sabe a gente possa até estimular aí os alunos a tomarem a obra do Nelson Rodrigues, tomarem a obra do Jorge Amado e conhecerem na sua profundidade. Tá certo, então. Professora Tereza, professor Fabiano, eu agradeço a colaboração de vocês aqui para a realização de mais esse programa. Obrigada. Nós agradecemos, lógico. Tá certo. E o programa Ponto de Encontro vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!